nosso Deus. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia em João. Vou fazer uma leitura vai ser bem extensa, para nós pegarmos o entendimento do texto. João, Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 41 ao 59. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6, versículo 41 ao 59. Os irmãos acharam? Amém. Amém. Vamos fazer a leitura então. Louvado seja o nosso Deus. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos de comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do sangue, não tendes vida em nós mesmos. Quem comer a minha carne e quem bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Louvado seja o nosso Deus. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Louvado seja o nosso Deus. Poder sentar em nome de Jesus Cristo. Irmãos, para nós entendermos bem o contexto geral daquilo que nós lemos nessa noite, nós temos que observar alguns versículos anteriores. E nós entendemos, não somente através dos versículos anteriores, mas nós entendemos através da palavra de Deus, que por onde Jesus Cristo passava, nós podemos ver pelo relato da palavra de Deus que grande multidão seguia ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendemos que no meio dessa grande multidão, alguns iam até Jesus Cristo buscando uma libertação, alguns iam até Jesus Cristo buscando verdadeiramente ter uma vida transformada pelo nosso Deus. O texto também que o evangelista José leu nesta noite, como a devocional, é um texto que nos chama muita atenção a um ponto.
que é o versículo, que é o versículo 6 daquele capítulo, número 2 que foi dito. E o versículo que nos chama a atenção é que o apóstolo João, ele fala que a necessidade nossa, daquele que é cristão, eu não estou falando daqueles que estão lá fora no mundo, aqueles que não têm compromisso com Deus, mas aqueles que se chamam cristão, o compromisso nosso é andar como Jesus Cristo andou. Então nós olhamos que grande tarefa temos nós em nossa mão. O maior sumo exemplo é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós entendemos que não é fácil para nós, para o ser humano, andar como Jesus Cristo andou, porque Jesus Cristo andou em santidade, Jesus Cristo andou em separação, Jesus Cristo andou em devoção e obediência ao nosso Deus. Então é necessário que nós buscamos agora uma orientação para a nossa vida, de acordo com a palavra de Deus, a andar como Jesus Cristo andou. Aleluia. E agora Jesus Cristo, ele se apresenta ali diante daquela multidão. Jesus Cristo se apresenta diante dos judeus, daqueles que queriam trazer e condenar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se apresenta como sendo o pão vivo que desceu do céu, louvado seja o nosso Deus. Ele se apresenta também no mesmo termo que ele fala que ele é o pão vivo, ele também fala, eu sou. Ele traz a ideia que ele também é Deus, porque Deus, quando ele se apresenta a Moisés, e Moisés pergunta para Deus, no nome de quem que eu vou, em nome de quem que eu estarei indo, no nome de quem que eu vou me pronunciar, e Deus fala para Moisés, fala que eu sou, te enviou, louvado seja o nosso Deus. E agora Jesus Cristo, ao mesmo tempo que ele se apresenta como o pão que dá a vida, que ele fala que ele é o pão vivo, que desceu do céu, então é o pão que dá a vida, é Jesus Cristo, ele também se apresenta agora também como sendo Deus. Como sendo Deus? Porque ele fala, eu sou. Eu sou. Logo trazendo na mente daqueles fariseus o Deus da aliança. Se eles conheciam da palavra de Deus, se eles conheciam a aliança que o povo teve para com Deus, o povo de Israel, o povo judeu teve para com Deus, ele vai entender que essa palavra que Jesus Cristo está mencionando é eu sou, o Deus da aliança. E logo nós olhamos para esse texto e nós começamos agora a mergulhar nesse texto, nós entendemos alguns pontos que Jesus Cristo trabalha para nós nessa noite. Alguns pontos principais, porque Jesus Cristo se apresenta como o pão vivo que desceu do céu. Jesus Cristo se apresenta como sendo Deus, eu sou. E Jesus Cristo deixa bem claro que só vai até Ele quem Deus enviar. Então nós entendemos que só vai reconhecer que Jesus Cristo, Ele é Salvador, só vai reconhecer o senhorio de Jesus Cristo e só vai andar como Jesus Cristo andou aquele que Deus enviar até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós entendemos também pelo Evangelho, pela palavra de Deus, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É nesse entendimento que nós adentramos pelo texto que o Evangelho tem poder para salvar, o Evangelho tem poder para chamar, mas a escolha não é o poder do Evangelho, a escolha não é o poder nossa, mas a escolha é o poder de Deus que chama e capacita o perdido pecador. E agora nós olhamos para o texto, que o texto nos fala que aqueles judeus, aquele povo que se levantaram contra Jesus Cristo, eles estavam murmurando, eles estavam reclamando de Jesus Cristo. Ele está falando como que agora pode dizer que Ele é o pão vivo que desceu do céu, porque nós conhecemos seu pai e sua mãe. Como que ele pode dizer agora que ele é enviado de Deus se nós conhecemos a Maria e nós conhecemos a José, os seus pais? Mas nós entendemos, como foi dito pelo texto que eu mencionei agora mesmo, só vai entender aqueles que o Pai chamar, só vai entender aquele que Deus enviar, só vai entender aqueles que Deus enviar até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja o nosso Deus. Logo nós entendemos que nós estamos na presença de Deus, não foi pela persuasão da sabedoria de alguém, mas sim foi porque Deus nos chamou e Deus nos enviou até o nosso Senhor e o Salvador Jesus Cristo, porque nós entendemos que o convencimento do ser humano, do homem, não é um convencimento próprio, não é da nossa própria inteligência, não é do nosso próprio querer, mas a Bíblia nos informa que quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então logo nós entendemos que é uma obra de Deus, que é uma obra do Espírito Santo,
Santo para com a nossa vida. E a obra de Deus, como ela é realizada em nossa vida, ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável para nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. Eles murmuravam agora contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque primeiramente os judeus ele não aceitavam Jesus Cristo sendo o Messias. Por quê? Porque primeiro ponto, na ilusão mental dos judeus, eles esperam até hoje o Messias que iria restaurar o reinado de Israel como potência, como guerra, como uma nação potente que se levantava contra qualquer reino e destruía esse reino, que tinha todo o domínio do mundo daquela época em suas mãos, que tinha todo o domínio do território mundial em suas mãos. Não, mas Jesus Cristo não veio para isso. A Bíblia não narra que Jesus Cristo veio para salvar e salvar o perdido pecador. A Bíblia nos fala que Jesus Cristo veio e veio para dar vida, e o texto nos fala que é vida em abundância. Louvado seja o nosso Deus. Porque nós olhamos que essa grande multidão que seguia Jesus Cristo, a palavra de Deus nos afirma todas as vezes que essa multidão ela não ia até Jesus Cristo pelo que Jesus Cristo era, mas essa multidão elas iam até Jesus Cristo por causa de pão, por causa de sinais, por causa de maravilhas, não pelo que Jesus Cristo era, Salvador, libertador, transformador. Porque quando a multidão vê Jesus Cristo transformando e multiplicando pães e peixes, ele fica com seus olhos brilhando. Agora ele logo pensa: nós teremos pães para sempre, nós teremos peixe para sempre se nós andarmos atrás de Jesus Cristo. Então ele não ia atrás de Jesus Cristo reconhecendo o seu senhorio, não, mas reconhecendo somente como aquele que poderia fazer milagres, e esse milagre atingir a vida deles. Nós entendemos que nós temos que ir a Jesus Cristo não porque Ele pode fazer milagre em nossa vida, mas nós temos que ir até Jesus Cristo porque Ele é a própria vida. Louvado seja o nosso Deus. E o texto mais na frente que nós lemos, o texto nos fala que aquele que se alimenta por ele viverá. Versículo número 57. Assim como, pois, o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Louvado seja o nosso Deus. E nós entendemos que quando nós viemos e voltamos para o culto, seja em numerosa multidão, ou seja em pouco número, nós logo temos que entender que nós temos que ir, porque nós amamos a Deus. Nós temos que ir ao culto e vir para a nossa casa, porque nós amamos a Deus. Independente se o meu vizinho da esquerda ou da direita não foi, nós estamos aqui nesta noite para cultuar o Senhor. Nós estamos aqui nos alimentando da presença de Deus sobre a nossa vida, porque daquele que se alimenta de Jesus Cristo, por Ele viverá. Louvado seja o nosso Deus. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não conhecemos o pai e a mãe? Agora, como ele pode dizer que ele desceu do céu? Aí Jesus responde: não murmureis entre vós. Louvado seja o nosso Deus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Louvado seja o nosso Deus. Aqueles que vão até Jesus Cristo tem a promessa que Jesus Cristo falou aqui. Jesus Cristo falou: aquele que vem a mim, que o Pai manda. O Pai não está mandando para mim poder multiplicar pão, o Pai não está mandando para mim multiplicar peixe, o Pai não está mandando para mim poder curá-lo, não. Meu Pai está mandando para que eu ressuscite no último dia. Sabe o que é isso? Ele está falando de salvação. A primeira intenção do Evangelho é salvar, libertar, transformar a nossa alma. As demais coisas nos serão acrescentadas na caminhada. Por isso o Evangelho também de Mateus nos fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Além do mais, o Evangelho nos fala que os sinais acompanharão aqueles que creem. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Porque muitas vezes, irmãos, queremos o Deus da bênção, mas não queremos o Deus abençoador sobre a nossa vida. Queremos só as bênçãos de Deus, mas não queremos o Deus abençoador. Louvado seja o nosso Deus. E isso tem que estar tudo num pacote só. Primeiramente nós temos que glorificar, exaltar a Deus pelo que Ele é, pela beleza da Tua santidade sobre a nossa vida.
Porque a palavra de Deus nos fala que Deus trabalha para aquele que nele espera. Se nós temos esperado em Deus, Deus está trabalhando. Dia após dia, Deus está trabalhando em nossa vida. E as bênçãos do Senhor nos acompanharão, louvado seja o nosso Deus. As bênçãos do Senhor nos seguirão, porque nós somos servos do dono da bênção, louvado seja o nosso Deus. E agora, os judeus murmuravam. E quando os judeus murmuram, e Jesus Cristo fala: eu sou o Deus da aliança, eu sou o Deus de Moisés, de Isaac, de Jacó, de Abraão, eu sou o Deus dele, sou eu. E agora esse povo que murmura, ele tem a mesma atitude que o povo que Moisés tirou do Egito, não é isso, irmão? O povo que Moisés tira do Egito, com interesse a uma terra prometida, e essa terra prometida por Deus, o povo no meio do caminho, Deus abençoando, olha só, irmãos, Deus fazendo milagres, mandando nuvem de dia, nuvem de noite, provendo maná, provendo o pão que desceu do céu, sabe, o maná, provendo para eles água, provendo para ele calçado, roupa que não se gastava, provendo, mas mesmo assim esse povo murmurava contra Deus. Olha só que interessante isso. Mesmo o povo sendo abençoado por Deus, mesmo o povo tendo uma promessa feita por Deus através de Moisés, mesmo se o povo murmurava. E a palavra de Deus vai falar que esse povo que murmurava contra Deus, eles ficaram onde, irmão? No deserto. Só salvou 2 pessoas, e a geração depois, que nós entendemos que foi Josué e Caleb. Entendemos logo com isso, irmãos, que nós não temos que ser daqueles que murmuram, mas nós temos que ser daqueles que perseveram. Nós temos que ser daqueles que continuam firme na presença de Deus, como Josué e Caleb. Não, lá tem gigante sim, lá tem barreira, lá tem dificuldade, mas eu vou continuar firme, eu vou perseverar, porque a terra é boa, a terra é próspera que o Senhor tem prometido para nós. Eu não vou desfalecer o meu coração, eu não vou desfalecer a minha vida, mas eu vou continuar firme, perseverante na promessa de Deus. E uma coisa eu te digo nessa noite: se Deus tem promessa na sua vida, não desfaleça, louvado seja o nosso Deus. Não murmure porque ainda não chegou, não reclame porque ainda não chegou, porque no tempo de Deus vai chegar, porque no tempo de Deus vai acontecer. Não há gigante, não há barreira que pode impedir, porque nós temos um Deus do exército que irá conosco diante de todas as batalhas. Eu louvado seja o nosso Deus. Ele abre porta, ele fecha a porta, porque ele tem a chave e o domínio, o poder está em tuas mãos. Entendemos que através da palavra de Deus, a nossa vida é um plantio. A vida do cristão diante de Deus não é uma vida de murmuração, mas uma vida de plantio. Entendemos que aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher. Se nós não plantamos nada, nós não vamos colher nada, só se a gente roubar de alguém. Agora nós temos que plantar para nós podermos colher. E em Gálatas afirma: se nós plantarmos vento, nós vamos colher o quê? Tempestade. Se nós plantarmos coisas ruins, nós vamos colher coisas boas? Não, vamos colher coisas ruins. Então, em todo o tempo da sua caminhada, seja no deserto, seja no vale, seja na montanha, seja em qualquer ocasião da sua vida, comece a plantar coisas boas. Comece a andar como Jesus Cristo andou, independente da retribuição momentânea do ser humano, independente daquele que está à sua volta, que muitas vezes quer trazer destruição na tua vida por inveja de você e você não está sabendo. Mas muito pelo contrário, plante coisas boas. Plante coisas boas, que com certeza Deus te recompensará. Louvado seja o nosso Deus. Deus é poderoso. E nós sabemos que olhamos pela palavra de Deus, que só tem Jesus Cristo, irmãos, aquele que busca Jesus. Os fariseus, os judeus, eles não estavam ali procurando uma intimidade com Jesus Cristo. Eles não estavam procurando ter Jesus Cristo com eles, na sua caminhada, na sua vida, não. Eles não estavam procurando ter uma comunhão com Jesus Cristo. Eles estavam procurando murmurar e trazer acusação contra Jesus Cristo. Portanto, que eles falam: quem é este? Se eu conheço o pai e a mãe, e agora ele está falando que ele desceu do céu. Quem é este que está dizendo que desceu do céu, se nós conhecemos o pai e a mãe? O texto continua, e ele deixa bem claro: só vem a mim quem? O Deus enviado. Só vai até ele quem? O Pai enviado. E ele fala: esse que o Pai envia, de forma alguma ele vai lançar fora, porque ele vai ressuscitar
no último dia. Louvado seja o nosso Deus. Ele está dizendo que aquele que o Pai envia, Ele guarda. Aquele que o Pai envia, Ele protege. Aquele que o Pai envia, Ele deu a vida para nos salvar. Louvado seja o nosso Deus. Aquele que o Pai envia de forma alguma, Ele lança fora, porque foi o Pai que levou até Ele, para Ele cuidar. Louvado seja o nosso Deus. Murmuravam deles, pois, os judeus. Em verdade eu vos digo, louvado seja Deus, irmão. Isso aqui é muito lindo de se ler. Versículo de número 47, preste atenção, irmão. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Louvado seja o nosso Deus. Quem crê em mim, ele está falando que já tem a vida eterna, não vai ter não. Ele está falando assim, quem crê em mim tem a vida eterna. É algo presente em nossa vida, não é algo que vai acontecer, é uma coisa que nós já temos, porque nós cremos em Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus. Porque nós já cremos em Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, como Senhor da nossa salvação. Louvado seja o nosso Deus. Você não vai ter, você já tem. Louvado seja o nosso Deus. Quem crê em mim já tem a vida eterna. Louvado seja o nosso Deus. E o texto discorre. E ele começa falando que só tem comunhão com Ele quem participar do seu corpo e do seu sangue. Só tem comunhão com Ele quem se alimentar dele. E ele deixa uma coisa bem clara. Ele fala assim, ó, os vossos pais, sabe qual é o pai que ele está falando no versículo de número 51? Ele fala que os vossos pais comeram o maná no deserto. Ele fala o quê? E morreram. Ele está falando, sabe qual morte aqui, irmão? Não é a morte física, não. Não é a morte da nossa carne, não. Ele está falando, morreram espiritualmente falando, morreram eternamente, condenação eterna. Ele está falando, judeus, os vossos pais que comeram o maná no deserto, aqueles murmuradores, como vocês estão murmurando, eles morreram. Eles não tiveram a salvação porque eles murmuraram contra Deus. Então ele está dando uma oportunidade ainda para eles se arrependerem. Ele está dando uma oportunidade para eles caírem em si e orarem para os seus antepassados, orarem para aqueles que murmuraram no deserto e ali ficaram. Ele está dando uma oportunidade de arrependimento. Aí ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e aquele que se alimenta por mim viverá. Por mim viverá. Nós entendemos logo que de Jesus Cristo jorra a vida. De Jesus Cristo jorra a vida para nós que estávamos mortos, como diz a palavra de Deus, mortos em delitos e pecado, em condenação e ofensa, mas agora Jesus Cristo jorra a vida para a nossa existência. Nós estávamos separados da presença de Deus, agora Jesus Cristo derrama a vida sobre a nossa vida. E está Jesus Cristo explicando isso para eles. E chega um certo ponto que o texto nós não lemos, mas é necessário nós falarmos do 66 em diante, 60 em diante, irmãos, que o texto nos fala de Jesus Cristo agora trazendo essa palavra, e é uma palavra de libertação. Ele está falando, ó, quem crê em mim terá a vida eterna. Quem se alimentar de mim, por mim viverá. Eu sou o pão, se alimenta de mim, esqueça, porque aqueles que comeram o maná do deserto, eles morreram. O maná do deserto era um alimento também físico, era um alimento passageiro. Portanto, se não comesse hoje aquela porção diária, amanhã estava podre, cheia de bicho. Louvado seja o nosso Deus. Era uma porção diária que não podia guardar. Não adianta catar um monte de maná e guardar dentro da tenda, não adiantava, porque no outro dia está podre, cheio de bicho. E agora Jesus Cristo falou, se alimenta de mim, esqueça o maná, esqueça os vossos pais que murmuraram no deserto, deixa isso de lado, venha até mim, porque eu estou te dando a oportunidade de arrependimento. Louvado seja o nosso Deus. Mas mesmo Jesus Cristo discorrendo esse texto maravilhoso, querendo iluminar aquelas mentes, e agora o texto 60, versículo 60 em diante, vai nos dizer que muitos, depois que ouviram esse discurso, eles começaram agora a abandonar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos viraram as costas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos começaram a deixar a Jesus Cristo. Sabe por que nós entendemos com isso, irmão?
que Jesus Cristo, e sempre que nós olhamos o Evangelho, ele traz palavra de exortação, ele traz palavra de correção, e palavras essas que têm o endereço a nos levar até Deus, não palavras de conformismo, para nós estarmos conformados com o nosso erro, porque a nossa caminhada é uma caminhada de arrependimento, de conserto diante de Deus, de aprendizado cada vez mais para com o nosso Deus. Nós entendemos que Jesus Cristo, Ele quer nos ver e nos ver salvo. É por isso que Ele nos corrige, é por isso que Ele nos exorta. E agora Jesus Cristo corrigindo e exortando aquela multidão, aqueles judeus que estavam ali, e o texto nos fala que também muito dos seus discípulos, não era mais multidão, era discípulos de Jesus Cristo, começa a abandonar Jesus Cristo. Foi isso que o texto fala. E agora, Jesus Cristo, Ele olha para os 12 e fala: vocês também não querem ir? Louvado seja o nosso Deus. Vocês também não querem ir junto? Vocês também não querem virar as costas? E Pedro, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, fala: para onde iremos nós? Somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Louvado seja o nosso Deus. Logo nós entendemos, irmãos, que o melhor lugar para se estar é na presença de Deus. Ainda que muitas vezes o nosso coração vem aquele temor, ainda que muitas vezes vem na nossa mente aquela vontade de retroceder, porque o inimigo, irmãos, ele quer trabalhar, ele está aqui, ó, no nosso derredor, está no nosso derredor, bramando como se fosse um leão doido que tragar, não é? É dessa forma. Mas também o Senhor nos fala que o Senhor, Ele via anjo, e o Senhor está em nosso redor, protegendo, guardando, nos livrando de todo mal. Mas por isso a Bíblia também nos afirma que é necessário nós andarmos vigilantes. Temos que vigiar. Portanto que Pedro fala: para onde iremos nós? Se somente o Senhor tem palavra de vida eterna. E eu entendo uma autorreflexão para mim mesmo: para onde irei eu? Se somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde que eu posso ir que seja melhor do que estar na eternidade? Para onde que eu posso ir que seja melhor do que estar na presença de Deus? Eu não falo somente de um ir e voltar para o culto, não é somente isso, mas de intimidade para com Deus, de intimidade para com a presença de Deus sobre a nossa vida, e comunhão para com o nosso Deus. Porque Deus só vai se revelar àquele que busca. Porque muitas vezes nós vemos Deus manifestando o teu poder, a tua ação na vida do nosso irmão, às vezes na nossa, por isso, por falta de intimidade para com Deus. Se nós queremos ver Deus agindo em nossa vida, é necessário nós buscarmos a intimidade de Deus sobre a nossa vida, pedir ao Senhor, consagrar a nossa vida ao Senhor, porque para onde iremos nós? Somente o Senhor tem palavra de vida eterna. E os judeus lhe murmuravam: como que pode esse filho de José, como que pode esse filho de Maria falar para mim agora que eu tenho que me alimentar do seu corpo e da sua carne para ter comunhão com Deus? Louvado seja o nosso Deus. Porque nós entendemos que os judeus, eles se achavam uma classe escolhida, privilegiada. Eles se achavam melhores do que toda a outra humanidade existente na face da terra. Eles se achavam uma raça superior, só porque Deus tinha feito pacto e alianças para com Israel. Mas nós entendemos que quando Jesus Cristo vem, Ele faz uma nova aliança, e essa nova aliança é no seu sangue, no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de uma forma que não existe mais nação escolhida, não existe mais povo eleito, mas Deus de todos os povos do mundo, Ele faz um só povo, que é a igreja do Senhor, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que adentram pela essa salvação faz-se confundido nesta noite, Filho de Deus, louvado seja Deus. Porque antes de nós estarmos na presença de Deus, nós éramos criatura, seres criados por Deus. Deus criou o céu, Deus criou estrela, Deus criou o mar, o firmamento, todas as coisas que existem foram criadas por Deus. Eu, você, é criatura de Deus. Mas nós nos tornamos filhos de Deus e filho adotivo
no qual nós clamamos Abba Pai, quando nós adentramos para a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós temos que entender que toda a humanidade, nem todos são filhos de Deus. Existem criaturas e existem filhos de Deus, louvado seja o nosso Deus. Aqueles que fazem parte da adoção, no qual clama Abba Pai. E graças a Deus nós estamos nessa adoção. Para onde iremos nós, se somente o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde iremos nós, que somente o Senhor tem palavra de vida eterna? Porque, irmãos, os dias se passam, os meses se passam, os anos se passam, e cada vez mais se aproxima a vinda do Salvador Jesus Cristo. E nós temos que estar preparados como aquelas 5 virgens prudentes, que estavam com sua botija cheia de azeite. Em tempo e fora de tempo a botija estava cheia. Em tempo e fora de tempo a botija estava cheia. Então não deixa a sua botija esvaziar na presença de Deus. Quando você vê que está começando agora a esvaziar um pouquinho, começa a encher de novo. Encher como, pastor? Presença de Deus sobre a tua vida. Começa a buscar a presença de Deus. Poxa, pastor, estou fraquinho. Começa a buscar a presença de Deus. Ainda quando começar a vir aqueles pensamentos ruins, cai com os joelhos no chão, começa a clamar ao Senhor, porque o Senhor que está no céu, Ele se levantará ao teu respeito e ao meu respeito. Ao Senhor que está no céu, que olha a minha vida e olha a tua vida, que Deus, seu único filho, morreu por nós, Ele se levantará ao teu respeito, louvado seja o nosso Deus. Aquele que se alimenta por mim viverá. Jesus Cristo, na tentação ao deserto, no deserto, ele deixa bem claro: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o nosso Deus. De toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque a gente está muito preocupado com muitas coisas aqui dessa terra, irmãos. Mas a Bíblia é categórica em nos afirmar que nós não somos pertencentes aqui dessa terra. Nós estamos aqui como passageiro, como um peregrino. E está perto de nós irmos para a glória. Louvado seja o nosso Deus. Quem estiver nele, quem estiver esperando no Senhor, está no próximo dia para a glória. Porque nós temos certeza em nosso coração, através da fé, que Jesus Cristo, Ele preparou moradas eternas para nós. Louvado seja o nosso Deus. Para a minha vida e para a tua vida. Irmãos, não desista, louvado seja o nosso Deus. Não dê ouvido a muitas vezes aos murmuradores. Não dê ouvido à multidão que é contrária à vontade de Deus, sabe? Se nós olharmos para vários textos, nós vamos ficar aqui a noite toda citando textos de multidões que queriam abafar, calar o clamor daqueles que queriam adorar a Deus em espírito e em verdade. Como o cego gritaram: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão estava lá: cala a boca, cala a boca, cala a boca. Eles gritavam para ela: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, louvado seja o nosso Deus. Então quando a multidão vier querer abafar a tua voz, grite mais alto do que a multidão. Dê um brado mais alto do que a multidão, na presença de Deus. Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, louvado seja o nosso Deus. Porque nós temos certeza que Deus, em Jesus Cristo, tem intercedido pela minha vida e pela tua vida. Precisamos de Deus, dependemos de Deus. E com certeza, irmãos, com certeza, tenha essa certeza no coração. Se Deus, Ele deu Jesus Cristo, como fala em Romanos, será que Ele não dará consigo todas as outras coisas? Aí a gente estava nos perguntando: o que tem faltado na nossa vida? Para nós, muitas vezes, reclamar de Deus. Para nós, muitas vezes, murmurar de Deus. Poxa, Deus, está ruim. Poxa, Deus. Mas Deus está falando: será? Se eu dei Jesus Cristo, será que eu não vou dar consigo todas as outras coisas? Ó, Deus falando, é Deus falando isso. Eu dei o meu filho, será que eu não vou dar outras coisas? Eu dei o que tinha mais precioso no céu, será que eu não vou dar consigo todas as outras coisas? Se alimente dele, viva por ele, para a glória de Deus Pai, e as palmas louvam o Senhor.
Glórias a Deus, irmão.